bem-vindo aqui ao módulo 4 de Antropologia. E hoje nós vamos estudar sobre o homem no estado de pecado. Nós vamos primeiramente tratar do subtópico do pecado na vida da raça humana. Então, o pecado finalmente entrou na raça humana por meio de um só homem, que é Adão. E o que acontece depois? Nesta aula nós vamos ver o que acontece depois, o que acontece com o homem. Então, o conceito de pecado original é importante aqui. Pecado original não se refere àquele pecado específico de Adão de ter comido daquele fruto proibido. Pecado original é um termo teológico que significa outra coisa. Vamos ver o que Berkoff diz sobre o termo. O estado e condição de pecado em que os homens nascem é designado na teologia pelo nome de peccatum originale, literalmente traduzido por pecado original. Então, o conceito se refere à condição do homem depois da queda, como ele está, quem ele é, né? Então, o pecado original ele vai tratar daquela condição que começou lá atrás em Adão e que deixou o homem cair nessa condição. Então, desdobrando um pouco daquela definição, nós temos aqui que pecado original, ele se chama assim, primeiro porque ele é derivado da raiz original da raça humana, né? Em segundo lugar, porque está presente na vida de todo e qualquer indivíduo desde a hora do seu nascimento e, portanto, não pode ser considerado como resultado de imitação. Em terceiro lugar, porque é a raiz interna de todos os pecados concretizados que corrompem a vida do homem, né? Então, não é nada que veio depois da queda, não é nada que o homem aprendeu socialmente, é algo que está enraizado na própria natureza do homem desde o seu nascimento. Então, sobre o pecado original, nós podemos trabalhar dois elementos: a culpa original e a corrupção original. Vamos a eles então. Sobre a culpa original, ela expressa a relação que há entre o pecado e a justiça, ou seja, o culpado está numa relação penal com a lei. A teologia fala da culpa em dois sentidos: reatus culpae, ou réu convicto, né? É o demérito moral de um ato ou estado. Essa culpa é da essência do pecado e é uma parte inseparável da sua pecaminosidade que prende-se a eles permanentemente. Então, ao tratar da culpa original, nós estamos falando do que o que acontece com o homem que é um pecador. O fato do homem pecar em si não é o que faz ele ser culpado, mas é o fato da lei dizer que ele transgrediu e que ele tem que pagar por isso. Então é isso que faz dele esse ser que ele é agora depois da queda, um ser culpado por natureza, na sua essência. É aqui a ideia de réu convicto. Convicto não é porque ele diz, eu sei que eu sou pecador, eu estou convicto, não tem a ver com isso, tem a ver com o fato de que não há outra forma de definir a natureza do homem que ele se encontra. É isso que ele é e é isso que ele vai ser, né? Mas quando nós falamos de culpa original também, nós temos aí um outro lado de entender a questão, que é o fato de o homem ser um reatus poeniae, acredito que seja assim, né? Então, significa réu passível de condenação. Então a ideia aqui é que ele realmente ele fez algo de errado e agora ele tem uma lei, né, que imputa a culpa a ele e que ele precisa resolver isso, a não ser que
outro tome a culpa no lugar dele. Então, nesse sentido aqui, né, o homem ele é um ser que leva uma culpa, né, a culpa original. Nós já vimos que está na essência dele, mas essa culpa também pode cair na conta de outra pessoa, né? Conforme nós vamos ver aqui. Este é o sentido habitual da culpa na teologia, né? O réu passivo de condenação. É a obrigação de satisfazer a justiça divina pela violação da lei, né? A culpa não faz parte da essência do pecado nesse caso aqui. A culpa relaciona-se com a sanção penal da lei. Então, a culpa pode ser removida pela justiça divina e pode ser transferida e assumida por outra pessoa. Então, aqui ele é culpado, sim. E ele é culpado porque a lei o culpa, mas essa culpa que ele carrega pode ser removida dele. E, de fato, em Jesus Cristo, é isso que acontece. Perdão aqui. Uma outra questão sobre a culpa original é que a culpa de Adão não ficou com ele somente, mas foi colocada na conta dos seus descendentes, de toda a raça humana, então, desde que Adão começou a ter filhos, né, até o fim do mundo. Será assim. Nós temos aí as passagens bíblicas e você deve ler essas passagens depois. Bom, vamos para frente. Agora, o outro conceito, nós vimos a culpa original e aqui nós temos a corrupção original, né? Então, isso significa que estamos falando de ausência da justiça original, uma disposição positiva para o pecado, né? Então, enquanto que a culpa fala da imputação das penalidades da lei, né? Então, tornando o homem aquele ser que ele é um culpado por natureza, embora essa culpa ela possa ser colocada na conta de outro que a assuma, no caso Jesus Cristo. Aqui nós temos, né, o que acontece com a natureza do culpado. Com o que o culpado se torna na prática? Ele se torna um corrupto. Em que sentido, né, essa expressão é usada na teologia? Então nós vamos trabalhar um pouco aqui. Primeiro vamos entender o que não é corrupção original. Corrupção original não é uma moléstia como se fosse uma doença, né? Por isso que ele só faz o mal, né? Só sente o mal e ele vai se definhando durante toda a sua vida nos seus pecados. Não. Também não é uma substância que foi infundida na alma humana depois do pecado. E também não é uma privação que ele tem. Por isso que ele é essa pessoa assim. A corrupção original, ela se refere a outra questão. E nós vamos entender essa outra questão pensando nessa corrupção, primeiro, como depravação total. Então, a corrupção original tornou o homem depravado totalmente. Em que sentido? Vamos entender que não é no sentido de que o pecador é tão depravado como ele poderia ser. Que o pecador não tem nenhum conhecimento inato de Deus, nem tem consciência que ajude ele a discernir entre o bem e o mal, de maneira nenhuma, porque nós sabemos que nem todo mundo chegou ao fundo do poço dos seus pecados na vida, né? O homem ele tem uma noção de um ser supremo, superior, embora no estado de pecado dele e na ignorância dele ele não saiba dizer quem é esse ser. E a depravação total também não significa que o pecador lá de vez em quando, raramente ele vai admirar, né, as virtudes das pessoas, né, o que ele é incapaz de demonstrar afetos e atos de amor desinteressado por alguém. Não, nós temos pessoas aí que, sinceramente, elas demonstram um afeto, demonstram um sentimento bom, né, um pouco daquele amor, né? Então, assim, mesmo o homem caído. E também a depravação total não significa que o pecador ele vai se entregar a todas as formas de pecado durante toda a sua vida. Isso também nós não vemos na prática. Então, a que se refere depravação total para que a gente entenda o conceito de corrupção original? Então, veja, depravação total significa que o ser humano ele foi
corrompido pelo pecado a tal ponto que isso é, é, se espalhou em todo o seu ser. Tudo que o ser humano é, a corrupção, né, aquilo que era perfeito passou a mostrar defeitos. Então, se o ser humano ele é composto aí na natureza, né, de partes da alma, do corpo, dos sentimentos, dos seus pensamentos, todas essas áreas são afetadas. Nenhuma delas fica de fora. Também, né, o termo ele significa que não há no pecador nenhum bem espiritual. O bem espiritual em relação a Deus. Há um bem espiritual em relação a um desejo por religião, né, pelo oculto. Mas em relação a agradar a Deus do jeito que Deus criou Adão para agradá-lo, não. Né? Nesse sentido, a tendência é só demonstrar perversão, seja pelo mal completo, seja tentando inventar uma religião que seja boa, mas fora dos propósitos do Senhor. Né? Então, o conceito de depravação total ele se refere a isso. Em resumo, nós temos aí referências, é importantíssimo que você leia essas referências. Mas vamos continuar. Bom, o outro lado da moeda, para nós entendermos a corrupção original, saindo da depravação agora, nós vamos entrar na incapacidade total. Então, incapacidade total, como nós vimos lá atrás, vamos começar falando o que não é, para depois dizer o que é. Então, incapacidade total não é a impossibilidade de fazer nenhum tipo de bem. Os teólogos reformados de linha calvinista, geralmente eles concordam que o ser humano ele pode e até faz o bem natural, né, o bem civil, o bem religioso. Também capacidade total não se refere ao fato de o descrente, o não regenerado, de que ele possui alguma virtude que merece a sincera aprovação e gratidão de seus semelhantes e que até certo ponto encontra a aprovação de Deus. Quer dizer que ele não se refere ao fato de que ele não consiga ser uma pessoa tão ruim a ponto de ninguém gostar dele. Né? Ele é capaz disso. Né? Ele é capaz até de fazer coisas que para Deus, Deus sabe que é certo e Deus aprova. Pelo menos aquele ato em si que ele faz de bem, de correto, de justo, Deus aprova. A vida em pecado é que Deus não aprova. Né? Bom, mas vamos continuar. A incapacidade total não é nada disso. Essas virtudes em relação a Deus são defeituosas, pois não são motivadas pelo amor a Deus, nem pela consideração de que a vontade de Deus exige que o homem faça isso. Então, o problema está aqui. A incapacidade total se refere ao fato de o homem não poder fazer esse bem do jeito que Deus quer. Ele não dá conta de fazer isso. Ele não consegue fazer isso. Ele não tem vontade de fazer isso. Eu estou me referindo aqui a viver de uma forma como Adão deveria ter vivido do jeito que ele foi criado perfeito. Compreendem? A incapacidade total, então, ela significa, vamos destrinchar mais aqui, que o não regenerado, ele não pode praticar nenhum ato, ainda que seja dos mais simples, insignificante, que obtém a aprovação de Deus ou corresponda às exigências da santa lei de Deus. De forma perfeita, não. De forma a agradar a Deus, não. De forma que seja motivada por fé sincera, não. O tempo todo, a vida inteira, do nascimento à morte, não. E também significa que ele não pode fazer nada para mudar essa preferência em relação ao desvio da vontade de Deus, chamada pecado. Né? Isso é algo inevitável. Ele vai acabar pecando outra vez, e outra vez, e outra vez. E às vezes ele vai fazer a opção por si a si mesmo. Né? E não está nem aí. E ele não vai fazer opção por amor a Deus, voluntariamente. Resumindo,
Incapacidade total significa que ele é incapaz de fazer qualquer bem espiritual. Leia as passagens abaixo, né? E aí nós vamos dar prosseguimento aqui. A questão colocada agora é a seguinte: se o homem ele é de tal maneira corrupto, caído, né, e ele não pode, ele é incapaz do bem em relação à lei de Deus, à vontade de Deus, será que ele tem alguma liberdade? Então, é dentro do contexto da doutrina da incapacidade total que nós acabamos de tratar agora há pouco, que nós vamos trabalhar isso, né? Aqui nós podemos ver que o homem ele tem ou não tem livre-arbítrio. Então nós podemos dizer, conforme Berkoff, que em certo sentido o homem não perdeu o livre-arbítrio, e em certo sentido ele perdeu. Então vamos ver aqui. No sentido em que ele não perdeu o livre-arbítrio, né, a liberdade dele para tomar as decisões e fazer as coisas que ele deseja. Né? No sentido que ele não perdeu é que a liberdade, ele não perdeu a liberdade de escolher as coisas que ele agrada. Ele continua tomando decisões sobre a roupa que ele usa, com quem ele casa, né, o que ele faz com a vida dele, com as coisas dele. Se ele tem liberdade de fazer e ele tem oportunidade, ele faz. Ele toma decisões. Então, ele não perdeu a liberdade de escolher o que lhe agrada em pleno acordo com as disposições e tendências predominantes da alma dele, né, de acordo com o que ele acha que é. Também ele não perdeu as faculdades de ser um agente moral responsável. Que faculdades são essas? A razão. Né? O homem ele ainda tem razão, o homem tem consciência do certo e do errado, embora corrompido, mas ele tem. E da liberdade de fazer escolhas. Ele também não perdeu a capacidade para adquirir conhecimento e sentir e reconhecer distinções e obrigações morais, como, né, afetos, tendências e ações espontâneas, de sorte que ele escolhe ou ele recusa o que ele quer. E ainda, ele não perdeu a capacidade de apreciar e fazer muitas coisas que são boas e amáveis, coisas benévolas e justas, nas relações que ele mantém com os outros semelhantes. Então, isso nós podemos ver constantemente, independente da cultura, independente se é num país cristão ou não cristão, né? No geral, o ser humano ele mostra liberdade para isso aí. Mas qual é o sentido então que ele perdeu o livre arbítrio dele, de acordo com a doutrina do pecado original? No sentido de que a liberdade racional de determinar o procedimento rumo ao bem supremo, que esteja em harmonia com a constituição moral original da sua natureza, que é aquela condição que foi dada a Adão no estado de inocência, de pureza dele e de agradar a Deus. Né? Naquela condição em que ele não conhecia o mal, o pecado ainda. Então, o homem ele perdeu isso, ele não tem essa condição mais. E ele também perdeu o livre-arbítrio, porque ele tem na natureza dele agora uma inclinação para coisas maldosas. Então, quer dizer, nem inclinação para o bem o tempo todo ele tem, nem neutro ele é inclinado para o mal o tempo todo. E ele não é capaz de compreender e amar a excelência espiritual, né, de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, da revelação de Deus nesse mundo. Né? Ele não é capaz de compreender isso a fundo, de gostar disso, de procurar realizar coisas espirituais, né? Buscar, correr atrás, desejar, planejar e tornar isso o centro e o alvo da sua vida. Coisas essas de acordo com a vontade de Deus, do jeito que Deus planejou, do jeito que Deus quer.
né, coisas que se referem à salvação e à vida de um homem piedoso, de uma mulher piedosa, de uma pessoa em santidade plena e cheia do Espírito Santo. Então ele não deseja isso normalmente, né, naturalmente, porque ele é incapaz. E ele perdeu o arbítrio para isso. Né? Ele não pode dizer, eu vou ser assim. Ele não tem condição. Bom, sendo assim, né, nós falando aí do pecado original, o pecado tornou o homem esse ser então incapaz, esse ser caído, corrupto. E aí ele continua a vida dele pecando constantemente. Né? Isso nos leva ao conceito de pecados atuais. O que é isso? Então a teologia reformada, ela reconhece tanto o pecado original como a sua relação com os pecados atuais. Então, pecado original se refere, como nós já vimos, né, a situação em que o ser humano se encontra devido à queda de Adão, a condição dele, né, de morto, de seus delitos e pecados, depravação total, né, culpado, incapaz, corrompido. Mas nós temos também aí, biblicamente, a ideia dos pecados individuais, os pecados que o ser humano comete, que não é o mesmo do pecado de Adão lá atrás. São os seus pecados característicos de cada um. É o que cada um faz com a sua vida. É o que cada um faz de errado em relação à lei de Deus. Então, os pecados atuais, eles tanto podem ser pecados ao nível do caráter, do mau desígnio, da cobiça, dos pensamentos, como podem ser pecados que podem ser vistos exteriormente, né, como a pessoa matando a outra, furtando, assassinando, adulterando, né? Então, de todas essas formas. Então, todo pecado ofende a santidade de Deus. E todo pecado merece a punição eterna, seja o pecado original, seja o pecado atual. Né? Então, a Bíblia, porém, deixa claro que os pecados cometidos de propósito, com plena consciência de mal envolvido e com deliberação, são maiores e mais condenáveis do que os pecados resultantes de ignorância, de uma concepção errônea das coisas ou de fraqueza de caráter. Então, isso ainda nós podemos perceber no estudo da palavra de Deus. Todo tipo de pecado errado é. Ou é culpado de todos? É. Ele tem que se ver com Deus, com todos? Tem. Mas é bom saber que alguns tipos de pecados são mais odiosos do que outros diante de Deus. Né? E aí, leia esses textos abaixo para ter uma noção, né, do que nós estamos falando. Ok? Gente, então na próxima aula nós vamos falar da punição do pecado. Até lá.